Você já se pegou declarando o Salmo 91 e esperando que uma armadura divina, impenetrável, surgisse ao seu redor? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, certo? Mas e se a promessa não for bem essa? E se ao tratar o Salmo 91 como um amuleto da sorte, a gente se vê perdendo o poder de verdade que ele tem? A real é que a força deste salmo não te faz imune ao caos. A força deste salmo te faz inabalável dentro do caos. Fica comigo até o final, que hoje você vai descobrir o que realmente significa estar seguro à sombra do Onipotente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar sobre um dos textos mais famosos e talvez um dos mais mal interpretados da Bíblia, o Salmo 91. Muita gente carrega na carteira, deixa a Bíblia aberta na página ou repete os versículos como uma fórmula mágica, esperando um escudo invisível contra toda doença, perigo e dificuldade. E, sinceramente, eu entendo. No mundo cheio de incertezas, a gente anseia por segurança. Só que a Bíblia não é um livro de feitiços. E o Salmo 91 não é um amuleto. A força dele é muito, mas muito mais profunda. Esse salmo é, na verdade, um convite para um relacionamento com Deus tão próximo, tão seguro, que a sua confiança não se abala, mesmo quando a vida vira uma tempestade. A ideia de que o Salmo 91 é uma garantia de imunidade é o que vamos quebrar hoje, versículo por versículo, para construir juntos o verdadeiro significado. Uma declaração de confiança radical num Deus que nunca, jamais nos abandona. A condição para a bênção, para a gente destravar o poder desse salmo, a chave está logo no começo, nos 2 primeiros versículos. E atenção, eles não são uma promessa, são uma condição. Eles dizem quem pode receber as bênçãos que vêm depois. Vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu alto refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, os versos 1 e 2 que a gente leu aqui. A palavra-chave é habitar. Habitar não é visitar. Visitar é ir à igreja no domingo, fazer uma oração corrida antes de dormir, ou só lembrar de Deus quando a água bate no pescoço. Visitar é de vez em quando. Agora, habitar. Habitar é fazer morada, é ser constante, é viver em comunhão. Pensa na diferença entre um hotel e a sua casa. No hotel, você é um hóspede. Na sua casa, você vive. Você pertence, você está seguro. O que o salmista está dizendo é que essa proteção divina não é para o visitante ocasional, mas para quem fez a presença de Deus a sua casa. E o resultado de habitar é descansar. Não um descanso de não fazer nada, mas um descanso de confiança. É aquela paz que a gente nem consegue explicar. A calma de quem sabe que não importa o caos lá fora, aqui dentro, na presença do Pai, eu estou seguro. O versículo 2 é a resposta natural de quem vive assim. Uma declaração pessoal. Eu direi do Senhor. Não é uma teoria, não é um talvez. É uma confissão de fé. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Sente a intimidade? Antes de pedir qualquer coisa, o salmista define quem ele é e onde ele está. Ele mora em Deus e confia em Deus. Essa é a base de tudo. Desconstruindo a imunidade. Ok, com essa base de habitar em Deus bem firme, vamos olhar para as promessas que todo mundo ama e que às vezes a gente entende meio torto. Olha só os versículos 3 a 8. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. No Salmo 91, que a gente leu agora, os versos 3 ao 8. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa são figuras de linguagem para perigos que a gente não vê e não controla. Armadilhas escondidas, doenças que surgem do nada. E o Salmo garante que Deus nos livra de um monte de coisas. Coisas espirituais e físicas que a gente nem faz ideia. A imagem das asas, no versículo 4, é linda demais. Pensa numa galinha protegendo seus pintinhos. Não é sobre uma barreira de aço. É sobre a proximidade, o calor e o cuidado de Deus. Aí, a gente chega na parte polêmica. 1.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. E muita gente lê isso e pensa, fechou, tô imune, nada me pega. Mas será? Se isso fosse uma garantia literal de que nenhum cristão ficaria doente ou sofreria um acidente, a história de todos os mártires e de tanta gente fiel que sofreu seria uma mentira. E a gente sabe que não é. Então, o que isso quer dizer? Isso é uma figura de linguagem. Um jeito poético e intenso de mostrar algo muito, muito maior. A soberania de Deus. Não significa que o mal não vai te tocar, mas que ele não vai te destruir. Não significa que você não vai passar pelo vale, mas que Deus vai passar com você no vale. A promessa não é a ausência da batalha, mas a presença do comandante na batalha. E a certeza de que, mesmo que o mundo desabe, a sua vida está nas mãos de Deus e nada acontece com você sem a permissão e o propósito dele. Você não será atingido no sentido de ser destruído ou abandonado por Deus. Deus jamais abandona você. A ação divina e seus agentes. E a coisa fica ainda mais séria. A proteção de Deus é tão completa que ele envolve até os anjos na história. É o que a gente vê dos versículos 9 ao 13. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Pisarás o leão e a áspide. Salmos 91, os versos do 9 ao 13. Viu como o versículo 9 repete o começo? É como se dissesse, já que você escolheu morar em Deus, então, como resultado, a segurança é consequência da nossa escolha em habitar. A promessa de que nenhum mal te sucederá precisa ser entendida com o que a gente já falou. O mal, de verdade, na visão bíblica, é aquilo que nos separa de Deus. Então, até o sofrimento ou uma doença, quando vistos pela ótica de Deus, podem ser usados por ele para o nosso bem e não são o mal final. E aí vem os anjos. Sim, é verdade. Deus envia anjos para nos guardar, mas calma lá. Eles não são nossos gênios da lâmpada ou seguranças particulares que a gente chama quando quer. Eles trabalham para Deus, cumprindo o que ele determina para realizar seus planos na nossa vida. A proteção dos anjos é real, mas ela é um reflexo do poder de Deus e não uma ferramenta que a gente controla. Pisar no leão e na serpente são símbolos de vitória sobre forças do mal. Representa a autoridade que a gente recebe em Cristo sobre o inimigo. Não é uma licença para ir no zoológico brincar com os leões, né? Isso é importante a gente falar aqui. É uma promessa de autoridade espiritual. E vamos destacar agora a resposta de Deus. E agora se prepare, porque o final do Salmo é de arrepiar. Até aqui era o salmista falando, mas nos últimos 3 versículos,
É o próprio Deus quem assume o microfone para confirmar tudo. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, os versos 14 ao 16. Olha só as condições que o próprio Deus coloca. Por que ele vai livrar? Porque a mim se apegou com amor. Porque conheceu o meu nome. Voltamos para o relacionamento. Não é sobre seguir regras, é sobre amar a Deus. Conhecer o nome de Deus na cultura daquela época não era só saber falar Javé. Era conhecer na prática, por experiência própria, o caráter, a fidelidade e o poder dele. E para essa pessoa que ama e conhece a Deus de verdade, as promessas são incríveis. Eu lhe responderei. Acesso direto, sem burocracia. Estarei com ele na angústia. Essa é talvez a promessa mais forte. Ele não diz que não vai ter angústia. Ele promete estar junto na angústia. Ele não tira a gente da tempestade, mas entra no barco com a gente. Dela o retirarei e o glorificarei. O sofrimento tem um propósito e um fim. E, no final, tem livramento e honra. Longura de dias, longevidade, né? Pode ser uma vida longa aqui, mas aponta para algo muito maior. A vida eterna. E lhe mostrarei a minha salvação. Salvação em hebraico é Yeshua. Soa familiar? É o nome de Jesus. A proteção máxima, o refúgio final. A salvação completa que o Salmo 91 descreve se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Então, voltando à pergunta inicial. O Salmo 91 é um escudo forte contra o mal? Com certeza. Mas não do jeito mágico que a gente às vezes imagina. Sua força não cria um campo de força que nos isola da dor. Sua verdadeira força está na certeza da presença, do amor e do poder de Deus no meio da dor. Entender o Salmo 91 do jeito certo é trocar uma mentalidade de amuleto por uma mentalidade de aliança. É parar de usar Deus como um segurança e começar a se relacionar com ele como pai. É entender que segurança de verdade não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus no perigo. Meu amado irmão, minha amada irmã, minha oração hoje é que você possa trocar o medo pela confiança e que você pare só de visitar a presença de Deus e comece a habitar nela. Escolha um versículo deste salmo. Faça dele a sua oração, não como uma fórmula, mas como uma declaração do seu coração. Senhor, Tu és o meu refúgio. Eu escolho morar em Ti hoje. E é nessa morada que a gente encontra o descanso e a proteção que nenhuma circunstância pode roubar. Se essa mensagem falou com você, eu te peço para fazer 3 coisas. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem essa palavra. Inscreva-se no canal para a gente continuar estudando juntos. E, o mais importante, compartilhe com alguém que você sabe que está com medo e precisa ouvir sobre a verdadeira segurança que só Deus pode dar. Deixa um amém aqui nos comentários se você crê que Deus é o seu refúgio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça na caminhada. Amém?